Apostila: Militares na Administração da Aeronáutica. Capítulo 1. Estado e princípios da administração pública. Tópico 1.1. Conceito e objetivos. Estado. O Estado é uma criação humana destinada a manter a coexistência pacífica dos indivíduos, a ordem social, de forma que os seres humanos consigam se desenvolver e proporcionar o bem-estar a toda a sociedade. Pode ser definido como o exercício de um poder político, administrativo e jurídico, exercido dentro de um determinado território e imposto para aqueles indivíduos que ali habitam. Administração pública. A administração pública pode ser definida objetivamente como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para assegurar os interesses coletivos e, subjetivamente, como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Moraes, 2007. Sob o aspecto operacional, a administração pública é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado, em benefício da coletividade. Bem, Prado e Delfino, 2013. A administração pública pode ser direta, quando composta pelas suas entidades estatais, União, Estados, municípios e Distrito Federal, que possuem personalidade jurídica própria, ou indireta quando composta por entidades autárquicas, fundacionais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Bem, Prado e Delfino, 2013. Segundo ensina Maria Silvia Zanella de Pietro, 2002, o conceito de administração pública divide-se em dois sentidos. Em sentido objetivo, material ou funcional, a administração pública pode ser definida como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime jurídico de direito público, para a consecução dos interesses coletivos. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, pode-se definir a administração pública como sendo o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado, de Pietro, 2004. Assim, administração pública, em sentido material, significa administrar os interesses da coletividade e, em sentido formal, significa o conjunto de entidades, órgãos e agentes que executam a função administrativa do Estado. Teixeira e Patrício, 2011. Há que se destacar, no âmbito do direito administrativo, que a expressão governo é usualmente empregada para designar o conjunto de órgãos constitucionais responsáveis pela função política do Estado. O governo exerce a direção suprema do Estado, determina a forma de realização de seus objetivos, estabelece diretrizes que pautarão sua atuação, os planos governamentais, sempre visando a conferir unidade à soberania nacional. Portanto, a noção de governo está relacionada com a função política de comando, de coordenação, de direção e de fixação de planos e diretrizes de atuação do Estado, as denominadas políticas públicas. Alexandrino et al., 2011. Elementos do Estado. O Estado é constituído de três elementos originários indissociáveis: povo, território e soberania. A seguir encontram-se as definições desses três elementos essenciais que caracterizam o Estado. Povo é o elemento humano, grupamento social organizado, reunião de indivíduos num determinado local, submetidos a um poder central. O Estado vai controlar essas pessoas, visando, por meio do direito, o bem comum. Não se confunde com a ideia de nação, que representa um grupo social com atributos comuns, étnicos, culturais, língua e religião. População, por sua vez, é o conjunto de residentes no território, sejam eles nacionais ou estrangeiros, bem como os apátridas ou eimatros. É um conceito meramente demográfico, mais amplo do que a definição de povo. Território: espaço geográfico onde reside determinada população. É limite de atuação dos poderes do Estado. Vale dizer que não poderá haver dois estados exercendo seu poder no único território, e os indivíduos que se encontram num determinado território estão submetidos a esse poder uno. Soberania é o exercício do poder do Estado, internamente e externamente. O Estado, dessa forma, deverá ter ampla liberdade para controlar seus recursos, decidir os rumos políticos, econômicos e sociais internamente e não depender de nenhum outro Estado ou órgão internacional, assegurando a sua autonomia no cenário mundial.
Poderes do Estado. A existência de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a ideia que haja um equilíbrio entre eles, de modo que cada um dos 3 exerça um certo controle sobre os outros é, sem dúvida, uma característica das democracias modernas. A noção da separação dos poderes foi intuída por Aristóteles, ainda na Antiguidade, mas foi aplicada pela primeira vez na Inglaterra, em 1653. Costa, 2018. Sua formulação definitiva, porém, foi estabelecida por Montesquieu, na obra O Espírito das Leis, publicada em 1748, e seu subtítulo é da relação que as leis devem ter com a constituição de cada governo, com os costumes, com o clima, com a religião, com o comércio, etc. É preciso que, pela disposição das coisas, o poder retenha o poder, afirma Montesquieu, propondo que os poderes executivo, legislativo e judiciário sejam divididos entre pessoas diferentes. Com isso, o filósofo francês estabelecia uma teoria a partir da prática que verificara na Inglaterra, onde morou por 2 anos. A influência da obra de Montesquieu pode ser medida pelo fato de a tripartição de poderes ter se tornado a regra em todos os países democráticos modernos e contemporâneos. Olivieri, 2013. Tópico 1.2. Princípios constitucionais do direito administrativo brasileiro. Na administração gerencial, a noção de interesse público é diferente da que existe no modelo burocrático. A burocracia vê o interesse público como o interesse do próprio Estado. A administração pública gerencial nega essa visão, identificando este interesse com o dos cidadãos, passando os integrantes da sociedade a serem vistos como clientes dos serviços públicos. Atualmente, o modelo gerencial na administração pública vem cada vez mais se consolidando, com a mudança de estruturas organizacionais, o estabelecimento de metas a alcançar, a redução da máquina estatal, a descentralização dos serviços públicos, a criação das agências reguladoras para zelar pela adequada prestação dos serviços, etc. O novo modelo propõe-se a promover o aumento da qualidade e da eficiência dos serviços oferecidos pelo poder público aos seus clientes, os cidadãos. Tópico 1.3. Princípios expressos constitucionalmente. A atividade administrativa, em qualquer dos poderes ou esferas, obedece aos princípios gerais e constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como impõe a norma fundamental do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que assim dispõe em seu caput. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: princípio da legalidade. Este princípio, junto ao de controle da administração pelo Poder Judiciário, nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade. Esse é o principal conceito para a configuração do regime jurídico administrativo, pois se justifica no sentido de que a administração pública só poderá ser exercida quando estiver em conformidade com lei. O administrador público não pode agir, nem mesmo deixar de agir, senão de acordo com o que dispõe a lei. Para que a administração possa atuar, não basta a inexistência de proibição legal, é necessária para tanto a existência de determinação ou a autorização de atuação administrativa na lei. Por sua vez, os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíba. Entretanto, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autorizar. A administração pública está obrigada, no exercício de suas atribuições, à observância não apenas dos dispositivos legais, mas também em respeito aos princípios jurídicos, como um todo, inclusive aos atos e normas editadas pela própria administração pública. Princípio da impessoalidade. Por tal princípio, temos que a administração pública tem que manter uma posição de neutralidade em relação aos seus administrados, não podendo prejudicar nem mesmo privilegiar quem quer que seja. Dessa forma, a administração pública deve servir a todos,
sem distinção ou versões pessoais ou partidárias, buscando sempre atender ao interesse público. Impede o princípio da impessoalidade que o ato administrativo seja emanado com o objetivo de atender a interesses pessoais do agente público ou de terceiros, devendo ter a finalidade exclusivamente de cumprir o disposto em lei, de maneira eficiente e impessoal. Importa mencionar que as realizações governamentais não são do servidor ou da autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzirá. A própria Constituição dá uma consequência expressa a essa regra, quando, no parágrafo 1º do artigo 37, proíbe que conste nome, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. Ressalta-se ainda que o princípio da impessoalidade possui estreita relação com o também princípio constitucional da isonomia, ou igualdade, sendo dessa forma vedadas perseguições ou benesses pessoais. Princípio da moralidade. Tal princípio vem expresso na Constituição Federal no caput do artigo 37, que trata especificamente da moral administrativa, onde se refere à ideia de probidade e boa-fé. A partir da Constituição de 1988, a moralidade passou ao status de princípio constitucional. Dessa maneira, pode-se dizer que um ato imoral do ponto de vista administrativo é também um ato inconstitucional. O jurista francês Maurice Haurion foi o primeiro a sistematizar o princípio da moralidade. Segundo esse autor, a atuação da administração pública deve observar não só a lei, mas a própria moral, porque nem tudo que é legal é honesto. Importa salientar que a moralidade administrativa é concebida sob viés jurídico, moralidade jurídica, ou seja, representa a atuação honesta do administrador na consecução do interesse público, em conformidade com princípios éticos institucionais. Não se confunde, portanto, com a moral social, que representa os valores presentes em determinada sociedade. A constatação da imoralidade na prática de ato administrativo levará à sua anulação, ou seja, a moralidade é requisito de validade da atuação do servidor. Assim, o ato poderá ser anulado pela própria administração, autotutela, ou pelo Poder Judiciário, controle de legalidade. Além do agente público que praticou o ato imoral, o particular que tenha concorrido com a conduta, com ou sem objetivo de beneficiar-se, poderá ser responsabilizado. Logo, a moralidade administrativa é um princípio que deverá ser observado por todos, administradores públicos e administrados. A vedação ao nepotismo é um bom exemplo de tutela ao princípio da moralidade no âmbito da administração pública. Princípio da publicidade. Por este princípio constitucional, temos que a administração tem o dever de oferecer transparência de todos os atos que praticar e de todas as informações que estejam armazenadas em seus bancos de dados referentes aos administrados. Portanto, se a administração pública tem atuação na defesa e busca aos interesses coletivos, todas as informações e atos praticados devem ser acessíveis aos cidadãos, para lhes propiciar o controle da legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Por tal razão, os atos públicos devem ter divulgação oficial como requisito de sua eficácia, salvo as exceções previstas em lei, em que o sigilo deve ser mantido e preservado. Na esteira desse raciocínio, é necessário mencionar alguns incisos do artigo 5º da Constituição, que estabelecem regramentos para a divulgação de informações. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, SIC. Esse dispositivo visa proteger a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. O escopo principal é harmonizar o acesso à informação com a proteção ao exercício profissional. Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tem por finalidade salvaguardar a segurança da sociedade quando estabelece situações que serão protegidas pelo sigilo em razão de sua relevância.
Inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Objetiva proteger a intimidade e o interesse social nos processos judiciais e administrativos. Princípio da eficiência. O constitucionalista Alexandre de Moraes, 2008, define o princípio da eficiência como aquele que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia, e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade social. Por tal princípio, temos a imposição exigível à administração pública de manter ou ampliar a qualidade dos serviços que presta ou põe à disposição dos administrados, evitando desperdícios e buscando a excelência na prestação dos serviços. Tem o objetivo principal de atingir as metas administrativas, buscando boa prestação de serviço, da maneira mais simples, mais célere e mais econômica, melhorando o custo-benefício da atividade pública. O administrador deve procurar a solução que melhor atenda aos interesses da coletividade, aproveitando ao máximo os recursos públicos, evitando, dessa forma, desperdícios. Silva, 2015. Conforme leciona Maria Silvia Zanella de Pietro, o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos. Pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados. E em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. Tópico 1.4. Princípios implícitos da administração pública. A doutrina administrativa adota diversos princípios implícitos que norteiam a atividade administrativa do Estado. Entretanto, nos preocupamos em elencar os principais. Princípio da supremacia do interesse público. Tal princípio, embora não se encontre expresso no enunciado do texto constitucional, é de suma importância para a atividade administrativa, tendo em vista que, em decorrência do regime democrático adotado pelo Brasil, bem como o seu sistema representativo, temos que toda a atuação do poder público seja consubstanciada pelo interesse público primário, a atuação da administração em consonância com o interesse coletivo. Assim, para que o Estado possa atingir a finalidade principal que lhe foi imposta pelo ordenamento jurídico, qual seja o interesse público, é assegurada à administração pública uma série de prerrogativas, não existentes no direito privado, para que se alcance a vontade da coletividade. Assim, a supremacia do interesse público deve se sobressair sobre os interesses particulares dos administrados, pois decorre deste princípio que, na hipótese de conflito entre o interesse público e o interesse particular, é evidente e lógico que o interesse coletivo deve prevalecer, respeitados os direitos e garantias individuais expressos na Constituição ou dela decorrentes. Princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da indisponibilidade do interesse público é um dos dois pilares do regime jurídico administrativo. O outro é o princípio da supremacia do interesse público, estudado anteriormente. Dele derivam todas as restrições especiais impostas à atividade administrativa. Tais restrições decorrem, exatamente, do fato de não ser a administração pública, dona da coisa pública, mas mera gestora de bens e interesses alheios, públicos, isto é, do povo. Em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, são vedados ao administrador da coisa pública qualquer ato que implique em renúncia a direitos da administração, ou que, de maneira injustificada e excessiva, onerem a sociedade. Princípio da autotutela. Enquanto pela tutela a administração exerce controle sobre outra pessoa jurídica por ela mesma instituída, pela autotutela o controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular ou convalidar os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. É uma decorrência do princípio da legalidade. Se a administração pública está sujeita à lei, cabe, evidentemente, o controle da legalidade.
Esse poder da administração está consagrado em duas súmulas do STF. Pela de número 346, a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. E pela de número 473, a administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, apreciação judicial. Também se fala em autotutela para designar o poder que tem a administração pública de zelar pelos bens que integram o seu patrimônio, sem necessitar de título fornecido pelo Poder Judiciário. Ela pode, por meio de medidas de polícia administrativa, impedir quaisquer atos que ponham em risco a conservação desses bens. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O princípio da razoabilidade assevera que a atuação administrativa deva se dar de maneira equilibrada e coerente, com bom senso, a partir de limites racionalmente aceitos. O princípio da proporcionalidade possui os seguintes elementos essenciais: adequação. O meio utilizado deve ser compatível com o fim buscado, equilíbrio entre meios e fins. Exigibilidade. A conduta deve ser necessária, sendo o único meio menos gravoso para alcançar o fim público. Proporcionalidade em sentido estrito. As vantagens têm de superar as desvantagens. Princípio da continuidade dos serviços públicos. Os serviços públicos não podem parar, devendo manter-se sempre em funcionamento, dentro das formas e períodos próprios de sua regular prestação, dada a importância que a execução de tais serviços representa para a coletividade. Os serviços públicos são prestados no interesse da coletividade, sob regime de interesse público. Por esse motivo, sua prestação deve ser adequada, não podendo sofrer interrupções. A interrupção de um serviço público prejudica toda a coletividade, que dele depende para a satisfação de seus interesses e necessidades. Decorrência relevante do princípio da continuidade dos serviços públicos é o fato de o texto constitucional tratar a greve dos servidores públicos não como um direito auto-executável, de forma plena, independente de regulação legal, mas sim como um direito a ser exercido nos termos e limites definidos em lei específica, com o escopo de evitar a paralisação de serviços essenciais para a sociedade.